Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nós glorificamos a Deus pela oportunidade de trazermos mais uma ministração da Palavra de Deus ao teu coração. Quero aguardar o momento para que algumas pessoas possam acompanhar a live desta noite. Eu sou o pastor Moura, sou auxiliar da Assembleia de Deus em Santa Inês e coordeno a nova área de trabalhos pastorais de número 21 aqui na cidade de Santa Inês. Vou aguardar alguns minutos você nos acompanhar. Traremos uma palavra de Deus ao teu coração. Já está conosco aqui o João Barros, primo da minha esposa, está nos assistindo. Também a Letícia Bispo já está nos assistindo. Quero que você assista essa ministração até o final. Eu serei sucinto nas palavras, mas eu desejo trazer essa palavra ao teu coração. Você que está nos acompanhando, você pode ficar até o final dessa ministração, pois eu tenho uma palavra de Deus aos vossos corações. Também já está conosco o irmão Neto, também o irmão Aldeon, ali de Presidente Dutra. O irmão Neto é daqui de Santa Inês. Quero pedir que na proporção que nós estivermos ministrando, você possa compartilhar esse vídeo com seus amigos e que eles também sejam alcançados pela ministração da poderosa Palavra de Deus. Deus abençoe a todo o povo de Deus, aos amigos que estão nos acompanhando a partir desse momento. Quero louvar a Deus pelas vossas vidas. Antes de iniciar a ministração da palavra, quero dizer a você que nos ouve, visite o nosso canal no YouTube. Nós temos o canal onde temos lá várias mensagens que edificarão a sua vida. O nome do canal é PR Moura Alves Oficial. Você pode estar se inscrevendo no nosso canal, deixando o seu like e também acionando o sino de notificações. Amanhã terá um novo vídeo no canal e você pode estar acompanhando. Quero louvar a Deus também pela vida do irmão Raulins, ali na cidade de Tuntum. A paz do Senhor Jesus, irmão Raulins. Também está nos cumprimentando com a paz do seu irmão Aldeon. Que Deus abençoe. Quero que você fique até o final desse vídeo. Eu quero trazer a palavra de Deus sobre o tema Vencendo os gigantes da vida. Deus, Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para a salvação, e muitos gigantes têm se levantado na nossa caminhada, mas a Bíblia, a palavra de Deus, diz que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Para isso, quero convidar você para abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. Eu desejo ler 7 versículos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 1 até o versículo 7. Diz assim a palavra de Deus. E ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram em Sucó, que está em Judá, e acamparam-se entre Sucó e Azeca, em Éfes-damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá. E ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Lém, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale.
Versículo 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Ele trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia-se de uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. Versículo 7. E a arte da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Até o versículo 7, nós temos lido a poderosa palavra de Deus. Quero dirigir a Deus uma palavra de oração neste momento. Soberano e eterno Deus, uma vez mais, Senhor, na Tua presença, estamos aqui para ministrar a Tua palavra. Somos gratos pela oportunidade rica que o Senhor nos dá. Abençoa, meu Deus, neste momento, todos que serão alcançados por esta palavra e que o Senhor venha falar profundamente do Teu aos nossos corações. E ajuda, meu Deus, cada servo Teu, cada amigo, cada internauta que vai ser alcançado por esta palavra, para que eles possam encontrar em Deus, que é, de fato, sempre no Senhor, a solução de todas as coisas. Te pedimos essas bênçãos e no nome de Jesus, o Teu Filho, nós te agradecemos. Amém. Queridos, quando nós observamos os versículos supracitados aqui esta noite, é importante entender, à luz da palavra de Deus, que, baseado no texto em que nós mencionamos, à luz da Bíblia, os gigantes, eles sempre estiveram presentes na narrativa bíblica como inimigos do povo de Deus. Mas, para a glória de Deus, eles nunca conseguiram vencer. E a Bíblia, a palavra de Deus, vai nos ensinar que a história de Davi e Golias nos mostra a realidade da luta de Satanás contra os servos do Senhor. Mas a Bíblia diz, nos assegura, que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Queridos irmãos, quando nós olhamos para o capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, traz a narrativa bíblica do duelo, da luta entre Golias, o campeão dos filisteus, e também de Davi. A palavra de Deus vai mostrar, queridos, que Davi estava cuidando das ovelhas de seu pai em Belém, e os filhos mais velhos de Jessé, os irmãos de Davi, eles tinham ido para a guerra. E ali no vale de Elá, conhecido como Vale do Carvalho, estavam as tropas de Israel, liderada pelo rei Saul, e do outro lado as tropas dos filisteus, que saía num espaço de 40 dias, um homem guerreiro da cidade de Gate, por nome Golias. E Golias desafiava o povo de Deus num espaço de 40 dias, dizendo: dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Se eu matar e ferir, vocês nos servirão. Porém, se ele me matar e me ferir, nós seremos os vossos servos e serviremos a vocês. Eu quero mostrar, à luz da palavra de Deus, quem era Davi e quem era o gigante Golias. A Bíblia, a palavra de Deus, vai mostrar que Davi, ele era o filho mais novo de Jessé. A palavra de Deus ensina que Davi era pastor de ovelhas
E ele, muito novo, na sua adolescência, ele foi ungido como rei de Israel para assumir o lugar de Saul. Ele foi ungido ainda muito jovem, porém, ele só assumiu o trono posteriormente no tempo que Deus determinou. O nome Davi quer dizer amado, e esse jovem foi ungido pelo profeta Samuel, conforme o registro de 1 Samuel, capítulo 16 e o verso 13. A Bíblia diz: "E tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi, e Davi se tornou um homem cheio da unção de Deus." Quem era Davi? Davi era um jovem ungido. 1 Samuel 16 e 13. Foi Samuel que ungiu ele em Belém, quando Saul foi rejeitado, porque desobedeceu à palavra de Deus. Quem era Davi? Davi era um jovem corajoso. No capítulo 17, e o verso de número 50, nós vemos aqui na narrativa bíblica a coragem de Davi. Davi, ele prevaleceu contra o gigante numa coragem que vinha da parte de Deus. Então ele era um homem corajoso. Em primeiro lugar, entendemos que Davi era um homem ungido por Deus. Em segundo lugar, ele era um homem corajoso. Em terceiro lugar, ele era um jovem cheio do temor de Deus. Por que ele era corajoso? Porque ele era cheio do poder do Espírito Santo. E ele foi protagonista de uma batalha que aos olhos humanos era impossível. E ele matou o gigante Golias, que estava afrontando o exército de Deus. Eu não sei qual é o gigante que está afrontando a tua vida. Eu não sei se é o gigante do desemprego, o gigante da enfermidade, o gigante das tribulações, mas uma coisa eu posso lhe assegurar: nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, Davi era um jovem ungido, corajoso e também cheio do temor de Deus. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 26, versículo 8, nós vemos que Davi estava sendo perseguido por Saul e ele teve a oportunidade por 2 vezes de matar Saul, e não fez isso porque ele temia a Deus, da unção de Deus que estava sobre o rei Saul. Então, de fato, Davi era um homem cheio do temor de Deus. E também ele era um homem escolhido por Deus. No Salmo 89, versículo 3, vai dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, o texto vai dizer: "E fiz uma aliança com o meu escolhido, e jurei ao meu servo Davi", porque Davi era um homem segundo o coração do Deus de Israel. Então, Davi é esse homem de Deus que Deus escolhe para ser protagonista de uma grande batalha no vale de Elá. Queridos, o outro lado está o gigante Golias. Golias, ele fazia parte da Pentápole Filístia. A Pentápole Filístia eram 5 cidades principais dos filisteus. Entre elas estava Gade, Gate, Asdod, Ecrom e Asquelon. E o gigante era de Gate. Ele tinha uma altura de aproximadamente 3 metros. O nome Golias significa exílio. E quando nós observamos esta expressão, a Bíblia vai nos ensinar que Golias, ele era um homem que tinha um adestramento militar, um homem que guerreava desde a sua meninice, desde a sua infância, e ele era o campeão dos filisteus. Ele nunca havia perdido uma batalha.
Do outro lado estava Davi, que não tinha nenhum, na época, como sendo muito jovem, ele não tinha nenhum adestramento militar. Quando você analisa o texto, no versículo de número 38, quando ele é enviado ao Vale do Carvalho e quando ele encara toda aquela guerra, assume o desafio de lutar, a Bíblia vai dizer que Saul vestiu Davi da sua armadura e ele não conseguiu andar, não conseguiu sair do lugar. Então, de um lado está Davi, pastor de ovelhas, sem nenhum adestramento militar, porque era um jovem, e do outro lado o campeão dos filisteus. Quem era Golias? Era um homem guerreiro, o campeão que lutava desde a sua mocidade. Ele saía todos os dias no espaço de 40 dias, desafiando o povo de Deus, dizendo: dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Se eu matar e ferir, vocês serão os nossos servos, parafraseando. E se vocês nos ferir, seremos vossos servos e serviremos a vocês. Quando nós observamos a palavra de Deus na vida destes personagens bíblicos, nós vamos entender, à luz da palavra de Deus, que este gigante Golias, ele era um homem que tinha quase 3 metros de altura, ele era um homem guerreiro. A Bíblia diz que diante dele ia o escudeiro, e ele era um homem que tinha um adestramento militar. Mas entra em cena a palavra de Deus, que diz que quando Jessé, ele chama Davi e diz: vai ao Vale do Carvalho e leva mantimento para os teus irmãos e queijo para o comandante de 1000. E quando chegar lá, pergunta como vai os teus irmãos na batalha. A Bíblia diz no versículo de número 20 que Davi deixa as ovelhas na companhia de um guarda e desce pela madrugada ao Vale do Carvalho. O Vale do Carvalho é conhecido aqui por o terebinto, que era um arbusto que nascia naquele lugar. O Vale do Carvalho era onde se travava as guerras. E a Bíblia diz que eles se ajuntaram, as tropas dos filisteus, no versículo 1, e se congregaram em Sucó. Sucó está localizado a 22 quilômetros de Belém e a 24 a sudeste de Jerusalém. Há uma outra medida que diz que está a 25 quilômetros ou 16 milhas de Jerusalém. E quando nós olhamos para o Vale do Carvalho, alguns historiadores o chamam de o Vale do Campo de Sangue, onde se travavam as batalhas. E a Bíblia diz que o gigante afronta Davi, afronta o exército de Israel. Esse homem colocava medo. Por quê? Porque ele vestia 72 quilos de armadura. A Bíblia vai falar que ele era da altura de quase 3 metros. E a palavra de Deus vai dizer que 57 quilos pesava a armadura, uma parte. O eixo do tecelão era de 8 quilos. A ponta da sua lança de 7 quilos. E ele tinha ao todo 72 quilos de armadura. Quando nós observamos a chegada de Davi, Davi agora chega ao Vale do Carvalho. E quando Davi chega no Vale do Carvalho, foi neste vale em que Deus levou Davi para que ele pelejasse contra o gigante. E ali Deus mudaria o curso da sua vida para sempre. Queridos, nós aprendemos uma lição com Davi nesse texto. Quando Jessé disse para ele se levantar e ir até o Vale do Carvalho,
Nós entendemos aqui quando Davi se levanta de madrugada. É isso mesmo que você está ouvindo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós precisamos tirar um momento a sós com Deus. Precisamos buscar a Deus também pela madrugada. E quando Davi chega ao Vale do Carvalho, acontece 4 coisas na vida de Davi que mudaria a sua vida para sempre. Quando Davi chega ao Vale do Carvalho, a Bíblia, a palavra de Deus diz, em primeiro lugar, que Davi aproveitou a oportunidade. Em segundo lugar, ele não permitiu que a sua juventude o detesse. Terceiro, que nós observamos, Davi, ele viu a vitória antes de lutar. E quarto, ele lutou motivado por um propósito maior. Primeiro, ele aproveitou a oportunidade. Deus, querido irmão, querido amigo que me ouve esta noite, a nossa vida é cheia de oportunidades e nós precisamos estar em comunhão com Deus, estarmos preparados para aproveitar as oportunidades. Quando Davi chega no Vale do Carvalho, a Bíblia diz que ele pergunta: o que farão ao homem que ferir este incircunciso filisteu? E ali responderam para Davi que o rei ia acumular de grandes riquezas, ia dar sua filha por esposa e isentar os impostos de Israel. E a Bíblia vai dizer que quando Davi chega, ele aproveita a oportunidade e diz: quem é este incircunciso filisteu? Para ele afrontar o exército do Deus vivo. E aí Davi, ele se prontifica a Saul para lutar contra o gigante. Quando Saul viu Davi, ele foi observado por Saul como um suicídio, como alguém que não tinha condições de pelejar. Mas quando nós observamos esta palavra aqui, Davi aproveitou a oportunidade. Davi era um homem que tinha fé no Deus Todo-Poderoso. Quando o versículo de número 11 diz: e ouvindo Saul todo Israel as palavras do filisteu, eles se espantaram e temeram muito. Porém Davi, ele chegou a Saul e disse: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, porque o teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Quando olharam para Davi, ele disse: o teu servo uma vez estava apacentando as ovelhas do meu pai, e veio um urso e um leão, e eu agarrei pela barba, feri e o matei. E esse incircunciso filisteu será como um destes. Meus irmãos, eu vejo na vida de Davi um jovem corajoso, um homem que tem coragem de lutar, um homem que não tem medo dos gigantes da vida. Eu não sei qual é o gigante que está te afrontando, se é o gigante da dúvida, se é o gigante no campo da incerteza, ou o gigante que está te afrontando é o gigante da prostituição, o gigante da lascívia, o gigante de uma porta que está fechada, que você deseja que ela se abra. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Confia no Jeová Sabaote, o Deus dos exércitos, que ele vai te dar vitória sobre o filisteu, sobre o gigante. E esse gigante que está afrontando a tua casa, a tua vida, a tua família, ele vai cair em terra em nome do Senhor dos Exércitos. A segunda coisa que Davi fez ao chegar no vale de Elá é que ele não permitiu que a sua juventude o detesse. No versículo 28, o seu irmão, quando olhou para Davi, o seu irmão
mais velho, Eliabe, ele disse: tu vieste aqui só para espiar a batalha. Onde foi que ficou aquelas ovelhas que você estava cuidando? E ali Davi se permaneceu na dele, confiando no Senhor, porque ele sabia que para aquele lugar Deus havia o levado para mudar definitivamente o rumo da história da sua vida e dar vitória ao povo de Israel. Em terceiro lugar, Davi lutou, ele viu a vitória antes de lutar. Aqui entra, meus irmãos, a fé. Ele não permitiu primeiro que a sua juventude o detesse. Deus, ele usa também os jovens. Deus usa os anciãos. Deus usa crianças. Deus usa quem ele quer, porque ele é soberano. Jesus é o nosso Senhor e Salvador, e ele usa quem ele quer, na hora que ele quer, e isso não é da conta de ninguém. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, mostra que Deus, ele usa os fracos para confundir os fortes. Ele usa as coisas que não são para confundir as que são. Ele é soberano, nosso Deus, e ele está no controle de todas as coisas. Portanto, querido irmão, não tenha medo de enfrentar o desafio da vida. Os gigantes que estão para nos atacar e nos desafiar, porque Jesus, ele está na nossa vida. Jesus está na tua vida, e todo gigante que se levantar, ele vai cair por terra em nome de Jesus de Nazaré. Querido, ele viu a vitória de lutar. Isso é fé. Davi tinha fé no Deus de Israel, no Senhor dos exércitos. E a palavra de Deus diz que quando o filisteu, ele viu a Davi, ele desprezou. Ele disse: sou eu algum cão para tu vires comigo com paus e pedra? E ali ele disse que ia entregar Davi às bestas feras do campo. E aí Davi disse: hoje mesmo o Senhor me entregará nas tuas mãos. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. E eu vou levar a tua cabeça aos cadáveres do arraial dos filisteus e darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. A Bíblia diz, queridos, que Davi tinha uma funda e uma pedra que ele pegou do ribeiro. E eu quero aqui explicar para você que está me ouvindo que muitos pregadores na antiguidade, eles diziam no texto em que nós estamos ministrando, que Davi pegou 5 pedras do ribeiro. De fato, o texto diz que ele pegou 5 pedras do ribeiro. Mas a Bíblia não diz o nome das pedras. E muitos pregadores dizem o que está escrito em Isaías, capítulo 9, versículo 6, que diz: eis que o menino se nasceu, um filho se nos deu, e o governo dele está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aí alguns pregadores dizem que as 5 pedras é 5 nomes que há no versículo 6 de Isaías 9, mas é um equívoco, porque em Isaías capítulo 9, versículo 6, há apenas 4 nomes, porque o nome, quando diz Maravilhoso Conselheiro, é um nome só. Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Portanto, eis aí 4 nomes. Não importa, e eu não posso forçar o texto dizendo que Davi pegou a pedra de nome Deus Forte. Não, mas eu fico com o texto sagrado, porque Davi, ele tinha a habilidade de lançar a pedra com a funda. E a Bíblia mostra lá no livro de Juízes que os que lançavam a funda eram canhotos e eles atiravam num fio de cabelo e não erravam. Davi tinha esse preparo. E foi esse preparo que Deus
aproveitou para usar Davi. Ei, irmão, Deus quer usar você com o preparo que você tem. Se você tem um preparo de louvar a Deus, é no louvor que Ele quer usar você. Se você tem um preparo para ministrar a palavra de Deus, se volte na calada da noite e dedique-se o tempo em estudar a palavra de Deus, pedir a graça de Deus que Ele quer te usar na ministração da palavra. Se você tem da parte de Deus o ministério da intercessão, de dobrar o seu joelho para interceder pelos servos do Senhor, deixa Deus lhe usar. Deus quer usar você com o preparo que você tem. Quem foi que falou que para ganhar almas para Jesus tem que ter um curso de teologia? Eu defendo a teologia, estudo a teologia, mas para ganhar almas para Jesus, Jesus quer usar você com o preparo que você tem. Se você usar um texto da Bíblia e dizer Jesus te ama, Ele é o caminho, a verdade e a vida, essa palavra não volta vazia, mas ela vai fazer no coração do ouvinte, do pecador, aquilo que vai agradar ao Deus que te escolheu para falar esta palavra. Deus, Ele está à procura hoje de homens e mulheres corajosos, que não temem de enfrentar os gigantes que estão nos desafiando. E você tem a força de Deus. Assim como Davi era um homem corajoso, tu és corajoso, tu és corajosa. Assim como Davi tinha o temor de Deus, você também tem o temor de Deus no seu coração. E você tem o Espírito Santo de Deus. Davi foi ungido, o Espírito do Senhor se apossou dele, e também você tem o Espírito de Deus. E quem tem o Espírito de Deus, ele não olha para trás, ele não foge da luta, mas a palavra de Deus diz, meus irmãos, em Efésios no capítulo 6, versículo 10, dizendo, no demais, irmão meus, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, e revertivo de toda a armadura de Deus, para vencer todas as astutas ciladas do diabo. Deus é contigo, irmão. Deus é contigo, irmã. Esse gigante de uma tempestade que se levantou na tua vida vai cair por terra em nome de Jesus de Nazaré. Então, Davi pega a pedra do ribeiro e lança sobre o gigante. E a Bíblia diz que a pedra encravou. Aí eu vejo aqui o quarto ponto. O primeiro ponto é que Davi aproveitou a oportunidade. O segundo ponto é que ele não permitiu que a sua juventude o detesse. Terceiro, ele viu a vitória antes de lutar. Quarto, ele lutou motivado por um propósito maior. Ele estava ali na direção de Deus. Ele estava ali no momento certo, na hora certa, em obediência a Deus. Ei, irmão, nós precisamos sempre estar preparados, sempre estar em comunhão com Deus, porque em um determinado momento, Deus pode levar você a uma batalha como essa. Não como essa, mas em um momento para que Ele possa lhe usar, para Ele mostrar que Ele é o Deus na tua vida. Louvado seja o nome precioso do Senhor. Davi roda a funda e atira sobre a cabeça do gigante, e o gigante cai em terra. E Davi, ele vai sobre o gigante, desembainha a sua espada e corta o seu pescoço. Por quê? Porque Davi não queria a metade da vitória. Ele queria a vitória por completo. Ei, irmão, Deus vai te dar a vitória por completo. Mas é preciso estar nos pés do Senhor nosso Deus. A Bíblia nos ensina aqui que a armadura
de Saul não serviu para Davi. Tem muita gente, irmão, que está passando por um momento de dificuldade, tem um gigante para ele vencer, e tem uma outra pessoa que quer dar a mão para essa pessoa, dar armadura para essa pessoa, quando Deus quer tratar com a pessoa que está no vale. Aqui Davi foi no Vale do Carvalho. Saul tentou ajudar, dar uma mãozinha para Davi, quem sabe com pena dele, porque ele era, aos olhos do gigante, algo impossível de vencer. Mas a Bíblia diz que as armaduras de Saul não serviram para Davi, porque ele não conseguiu nem sair do lugar. Ei, irmão, as armaduras de Saul não servem para você. Você que está passando por um momento difícil, que eu quero aqui pegar uma metáfora e dizer que esse momento difícil que você está passando é um gigante que você tem que vencer. Não compartilha algo que você está passando com quem não pode lhe ajudar. Às vezes você compartilha com uma pessoa que você julga ser amigo, mas que não tem o temor de Deus, e essa pessoa vai dar as armaduras de Saul. As armaduras de Saul representam a armadura da inveja, do pecado, do ódio e também do adultério. Mas aqui, se você estiver passando por um problema, fique aos pés do Senhor e procure homens de Deus, líderes, que possam orientar você a vencer esse gigante da vida. Mas Deus quer usar você com as armaduras que você tem, porque as armaduras de Saul não servem para você. A palavra de Deus diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. De que maneira, pastor, nós podemos vencer o gigante da vida? Primeiro, nós temos que vencer vigiando. Vigiando é se ocupando com as coisas de Deus, é dedicando nosso tempo a Deus, é não sendo ocioso. A ociosidade é gastar o tempo sem fazer absolutamente nada. Em segundo lugar, de que maneira podemos vencer os gigantes da vida? Devemos vencer através da oração. Ore, fale com Deus, busque a Deus. A oração é um diálogo com Deus, é o diálogo entre você, que é uma pessoa física, e a pessoa de Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso. E se você apresentar em oração esses gigantes que está te afrontando, ele vai garantir a vitória na tua vida. Em terceiro lugar, de que maneira podemos vencer o gigante da vida? Obedecendo ao Senhor. Aqui Davi obedeceu quando seu pai disse, vai ao Vale do Carvalho. Então, queridos, esse gigante que está te afrontando, não saia da presença de Deus. Porque o Senhor dos Exércitos, o Jeová Sabaote, está na tua vida. O tema dessa mensagem é vencendo o gigante da vida. E para vencermos o gigante da vida, nós temos que estar em vigilância. Nós temos que orar ao Senhor nosso Deus e temos que obedecer a sua poderosa palavra. Eu tenho fé que o gigante que está te afrontando vai cair em terra em nome de Jesus e todo mundo vai saber que o teu Deus é o Deus verdadeiro, aquele que nunca perdeu em batalha. Quando nós olhamos para a tropa dos filisteus e a tropa de Israel, no Vale do Carvalho, muitos olharam ali o gigante Golias e o pequeno Davi. Mas quando Deus olhou de cima, ele olhou assim de cima e viu o pequeno Golias e o gigante Davi. Aleluia! E Deus usou Davi com uma pedra e uma funda e deu vitória
ao povo de Israel através de Davi. É você, querido irmão, que Deus quer usar. Deus quer usar você. Se coloque. Busque a presença de Deus. Apresente a Ele jejum e oração, no propósito pelo qual Ele quer lhe usar. Ele quer lhe usar no propósito que você tem um desejo de realizar para Ele. Se você é pregador da palavra de Deus, ore. Peça uma palavra para Deus, para que Deus possa trabalhar no coração daqueles que vão ouvir. Se você é cantor, é levita, como meu querido irmão Raulince aí, que é um exímio músico também, Deus usa assim como usa esse servo de Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que esta palavra ela venha ser como um alimento na tua vida. Eu quero encerrar fazendo uma oração por você. Ore comigo neste momento. Querido e eterno Deus, eu te louvo, Senhor, por mais a oportunidade de estarmos aqui ministrando a tua palavra ao coração de muitos que estão nos assistindo pelo Facebook. Meu Deus, eu não sei qual é o gigante que está afrontando esse jovem, essa jovem, esse casal. Eu não sei qual é o gigante, Senhor. Se é o gigante do desemprego, se é o gigante da contenda no lar, se é o gigante, Senhor, da porta que não quer se abrir, se é o gigante, meu Pai, daquilo que parece que tudo está dando errado. Eu não sei qual é o gigante que está afrontando esses irmãos, mas eu quero dizer esta noite que o Senhor é o nosso Deus. Tu és o Deus que merece louvor, honra, glória e toda adoração. Por isso, Senhor, dá vitória a esses irmãos, que eles possam vencer esses gigantes, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Eu te peço, Pai, dá vitória ao teu povo. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero aqui expressar minha gratidão a todos que estão nos acompanhando. Está o irmão Douglas, na cidade de Caxias. Está a minha sobrinha Adriele, ali em Penalva. Está o meu primo Francisco Hélio, ali em Catalão, em Goiânia, Goiás. Que Deus continue abençoando a vida de cada um. Está conosco também aí a irmã Tereza, aqui da área 21, onde nós coordenamos. Que Deus continue abençoando cada um dos que nos acompanharam e pedimos que você visite o nosso canal no YouTube, Pastor PR Moura Alves Oficial. Lá tem mensagens que vão edificar a tua vida, com certeza, e você não pode perder as mensagens que tem no nosso canal. E amanhã estaremos com mensagens novas no nosso canal no YouTube. Então inscreva-se no canal, deixe o seu like, acione o sino de notificações para receber as mensagens que serão postadas no nosso canal no YouTube. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, o seu trabalho, em nome de Jesus.